Olá, eu sou o professor Diego e hoje, especialmente, temos um convidado aqui, que é o professor Ricardo, e nós vamos tratar de um assunto que alguns alunos têm feito perguntas recorrentes ao longo do tempo, ao longo da administração das aulas que nós temos feito, que é o impacto do cenário atual do coronavírus em relação às funções administrativas, se ocorrerão grandes mudanças na administração ou na forma que as empresas conduzirão as atividades após que essa pandemia toda acabar. Então, eu vou pedir para o professor Ricardo se apresentar, falar um pouquinho de como os alunos têm trazido essas perguntas também para ele, e a gente parte o início do nosso debate com esse tema. Então, meu nome é professor Ricardo, como disse o Diego. Eu sou formado em administração, então dou aula no curso de administração, e é justamente por isso que a gente foca mais na vertente administrativa da resposta, né? No caso, os alunos têm perguntado bastante sobre a economia, né? O foco nosso acaba sendo mais a economia do que a saúde quando a gente está falando no contexto de aula, que é a matéria que vai mais afetar para a gente. Agora, jogando assim, um pouquinho já entrando no assunto, o que eu acredito sobre a mudança da administração? Nada, na minha opinião, vai ser exatamente como era antes. Tudo vai ter que se adaptar. Muitas atividades ficou comprovada por elas mesmas que é possível fazer via remoto. Coisas que a gente acreditava que era impossível, hoje em dia já é possível. Por força maior, se obrigaram a aprender a fazer. Então, eu acredito muito que bastante profissões, eu antes explicava para os meus alunos, bem antes do problema do coronavírus, falava, gente, em 10 anos muitas profissões vão acabar, novas profissões vão surgir, e eles perguntaram, quais profissões, professor? Eu falei, não sei ainda, vão surgir, elas vão ser criadas do nada. E com certeza, nessa mudança que deu no mercado, tem novas profissões que estão surgindo, que a gente ainda não conhece, e que sim, nós vamos ter que aprender a trabalhar com essa forma remota, essas coisas assim, e eu acredito que isso vai mudar e impactar muito diretamente nas empresas, muito na administração como um todo. E você? Eu acredito nisso também, se nós analisarmos, por exemplo, o próprio contexto, não só da nossa profissão na condição de professores, porque hoje nós sabemos que todos os professores, sejam de rede pública, privada, de ensino superior, médio, fundamental, qualquer nível acadêmico, dentro de toda a estrutura de ensino, acaba sendo muito impactada por toda esse fator de isolamento social, esse fator de pandemia. Os alunos, os professores, as instituições de ensino, as próprias empresas, todo mundo acaba sofrendo de alguma forma. Os professores, porque obrigatoriamente precisam se adaptar a uma nova realidade de transmitir as informações, né? De gerar conteúdo, gerar conhecimento a partir de uma plataforma tecnológica, como uma videoconferência, por exemplo, onde muitas pessoas não tinham esse costume ou esse hábito, né, esse contato com essas tecnologias para poder administrar uma aula. O próprio ensino EAD, que por muitas pessoas ainda é criticado, agora passa a ser uma ferramenta fundamental para disseminar conhecimento. Muitos alunos têm preferência pelo ensino presencial. Tá? Eles precisam se adaptar, então eles também sofrem com isso. As empresas, as instituições de ensino que eu me refiro, né, elas sofrem porque elas também precisam se adaptar rapidamente a uma nova maneira de estruturar isso tudo com poucas pessoas, contar com a mão de obra que existe, que são os professores, para elaborar conteúdo, elaborar aula, gravar conteúdo, falar com os alunos, gerar novas metodologias de avaliação, engajamento dos próprios alunos. Como que nós podemos fazer isso remotamente, considerando que dentro de uma sala de aula nós conseguimos engajar as equipes de trabalho, mas e remotamente, como que isso se faz? Veja como esse desafio ele é imenso, ele é muito grande e às vezes intransponível por alguns profissionais que acabam sofrendo muito no mercado. Isso que nós estamos falando, né, contextualizando a nossa profissão. Agora, quantos outros profissionais de diversas outras áreas também sofrem?
né, por consequência disso. Mas, como tu colocou muito bem, depois que isso tudo acabar, nada vai ser como era antes. Nem as empresas, nem os profissionais, nem o próprio ambiente corporativo será mais o mesmo, nem nós na condição de seres humanos, de pessoas, não levando em consideração o profissional, o cargo que ele ocupa dentro de uma organização, né? Mas a pessoa na condição de ser humano que passa a ter um olhar de fragilidade em relação à própria vida, em relação às relações pessoais, aproveitar melhor a qualidade de vida, o contato com as pessoas, valorizar mais tudo que está à volta, entende? Então, eu acredito que tudo isso também será impactado e, como tu colocou, nada será como era antes, né? Eu achei muito boa essa frase, essa colocação. Alguns alunos perguntam, né? Como que nós, professores, percebemos todo esse universo, toda essa transformação que está ocorrendo, e se a administração, especificamente por ser a nossa área, né, o nosso material de trabalho, é o conhecimento focado em administração, e nas suas mais diversas possibilidades e nuances, né, de entendimento. E como que isso será impactado nas relações de trabalho? Haverão mudanças nas relações corporativas? É uma pergunta que eu acho inteligentíssima, porque sim, claro, com certeza haverão. Hoje já é assim. Hoje as pessoas que antes olhavam para o lado e conversavam com colegas de trabalho, discavam pelo ramal e já falavam com a pessoa, conversavam tomando um cafezinho, almoçavam juntas, e essa relação ela foi desestruturada. Então já não é mais assim. Então como será depois que tudo voltar ao que algumas pessoas falam, que usam a palavra normal, o que eu acho que não será mais normal. Né? Não, pelo menos não no normal que a gente conhecia, será um normal diferente, entende? Não, eu usaria o termo igual você disse, é o conhecido, na verdade, não o normal, né? Porque já estava meio fora do normal, era um padrão, mas eu não considerava tão normal. E eu penso o seguinte, jogando de novo para nossa realidade enquanto administradores, qual é o papel do administrador, isso num contexto, esquecendo a parte acadêmica do negócio. Minha opinião, a função do administrador. Eu costumo dizer que a gente estuda um curso que tem a capacidade de prever o futuro, porque a gente trabalha com cenários, a gente trabalha com interpretações, a gente vai tentando ver o que pode acontecer, né? Como que vai ser lá na frente. Então, quando a gente pega a função do administrador, é o cara que se vira nos 30 mesmo, ele vai vendo. Então, nesse momento atual, a gente está testando essa nossa principal capacidade, como administrar, isso indiferente do setor empresarial, tanto enquanto professor, tanto enquanto gestor, tanto enquanto qualquer situação operacional, tático, não vai fazer diferença. Mas essa nossa capacidade de se adaptar, essa capacidade de entender. Não adianta eu ficar aqui chorando que era assim. Eu tenho que me adaptar e fazer ser de um jeito diferente. Não, e não foi, como você disse, o desafio das aulas, não foi um negócio programado. Daqui 6 meses nós vamos entrar num formato EAD. Não, da noite para o dia a gente teve que entrar nesse formato foi remoto. Totalmente disruptivo, não foi? Somos experiência disso na instituição que nós estamos lá. Chamaram a gente de manhã para de tarde estar fazendo aula. Pelo menos comigo, eu me lembro, foi assim. Eu não estava. Um dia entrou o coronavírus, no dia seguinte eu estava lá para pegar o roteiro para saber o que eu ia fazer de aula em formato remoto. Nunca tinha trabalhado com isso antes, então não foi uma coisa programada. Mas assim, eu vou ficar me lamentando, vou falar, não, mas era... Eu, particularmente, Ricardo, prefiro sala de aula. Acredito que você, Diego, também prefira sala de aula. Por quê? Porque tem o calor humano, tem perguntas, tem respostas, é diferente o negócio. É uma interatividade muito mais ativa, né? Só quem está lá só quem está lá que vive isso é que sabe, né? Então, as próprias funções do administrador que tu colocou agora, eu achei fantástico isso, porque dentro de um ambiente acadêmico, as pessoas que atuam com a administração, né, ou seja, qualquer profissional da área administrativa, seja focado em finanças, jurídico, logística, recursos humanos, marketing, comercial, qualquer área, tem alguns itens que são essenciais para se desenvolver o trabalho de uma maneira mais efetiva, mais eficiente, mais assertiva. E para isso nós estudamos, né?
os princípios básicos da administração, que é o ato de planejar, o ato de organizar as coisas, o ato de ter a decisão, né, decidir as coisas para as coisas acontecerem, e depois o fato de mensurar, controlar as coisas para que elas ocorram de maneira fluida, né, corrente, para alcançar os objetivos, os resultados. Só que o primeiro item já é o planejamento. O planejamento já fala que é um estudo prévio, considerando um cenário muitas vezes estatístico, de pesquisa, de análise prévia, prevendo uma condição melhor de acertar na tomada de decisão lá na frente. Coisa que num cenário de pandemia, ele é totalmente diferente, porque não ocorre o planejamento dessa forma. Então, como que funciona a adaptabilidade de um profissional da área administrativa dentro de um contexto onde, de um momento para o outro, ele precisa tomar decisões, precisa fazer, precisa colocar a mão na massa, executar funções para manter o negócio funcionando ativo, sem ter o risco de impactar muito as relações de trabalho, a própria missão da organização, gerar lucro, tudo isso. Veja como é difícil equilibrar isso tudo dentro de um cenário como esse. De um momento para o outro, de repente acontece uma situação imprevista, é impossível prever uma pandemia, não tem como fazer isso. É impossível prever o que vai acontecer ali na frente, dentro de um contexto como esse que a gente vive agora. Porque não há estatística e estudo prévio que mostra que em um determinado momento as empresas sofrerão impacto por conta de um vírus que se propaga. Não tem como fazer. Então, como é que funciona isso? Ao teu ver, como é que as rotinas administrativas, dentro desse contexto da função de uma pessoa que ocupa um cargo administrativo, que funções, que habilidades ela precisa ter dentro desse cenário? Assim, vou puxar isso um pouco antes desse cenário para levar em consideração a ideia, né? Formular de onde vem a ideia. Eu sempre ouvi o seguinte no meu meio de convívio, que administrar, digamos assim, no azul, não precisa de administrador. É fácil. Se você está administrando com recursos sobrando, é fácil, qualquer um administra. Você tem que conseguir fazer administrar dentro daquele recurso escasso, dentro daquela programação que você tem e você prevendo o que você vai fazer. Você tem que estar preparado para as rasteiras da vida? Tem que estar preparado. Mas como você mesmo disse, tem coisa que a gente não imagina. Eu nunca imaginei uma situação dessa. E nem nos meus piores cenários, eu coloquei um cenário onde eu estaria proibido de sair de casa. Claro, eu entendo que o proibido é uma palavra talvez forte demais, mas só para criar o raciocínio, talvez pegar pesado para entender o raciocínio. Então, uma situação que me impede de ir fazer a minha atividade como eu estava acostumado a fazer. Então, eu tenho que estar preparado para entender que o mundo gira, o cenário muda, e eu tenho que estar adaptado para qualquer uma dessas situações. Já de bate-pronto? Provavelmente não. Provavelmente eu vou precisar de um intervalo de tempo para me adaptar, me encaixar certinho. Mas, como eu disse, não adianta eu ficar chorando, era assim e funcionava assim. Não, tudo bem, eu preciso fazer com que continue funcionando. Eu preciso ter essa coragem de tentativa e erro, e acertando, e errando, e mudando, aceitando que às vezes eu vou errar, preparando o terreno, e daí agora sim tentando prever. Para a semana que vem, a gente agora nessa situação que nós estamos, eu não vejo muito vantajoso você fazer uma programação de longo prazo. Eu acho que no máximo uma programação nesse exato momento de médio prazo. Por quê? Porque você não sabe o dia de amanhã. Pode ser que amanhã tudo se resolva e daí volta a um ritmo normal. Porque voltar, como já dito antes, ao normal, como era antes, ao nosso costumeiro, não vai ser. Mas a gente a voltar a uma situação onde a gente poderia se acostumar novamente. Só que nós temos que ir prevendo e entendendo que vai ter novas mudanças. Amanhã pode ainda estar diferente. Então, das ferramentas administrativas a usar, quando você vai fazer um planejamento, eu coloco a opção seguinte: já cria possibilidades de falhas e deixa uma lacuna do tipo depende do que vai acontecer lá na frente. E como a gente sabe e estuda muito, planejamento não é efetivo. Planejei uma vez e acabou. Não, você vai trabalhando ele em várias etapas. Então, eu planejei.
deu um erro aqui no começo, eu faço uma reprogramação e realinho para chegar. O importante é saber de onde eu estou partindo e aonde eu quero chegar. E o trajeto eu vou trabalhando ele. Então, eu Isso. acredito muito nisso, de você ter a capacidade. Eu acho que hoje, se for dizer a função do administrador, hoje, a principal é a capacidade de adaptação. Se ele É. não for capaz de se adaptar a vários cenários possíveis, vai dar ruim, não vai se É. encaixar. Não, com E, absoluta certeza. Isso é uma coisa muito viva e presente, né, para todos os profissionais da área administrativa. A condição de se adaptar é fundamental, porque, como bem colocado, o meio do caminho, né, nós temos um ponto de origem, que é onde estamos, sabemos aonde queremos chegar. Agora, os meios para alcançar esse resultado, isso vai precisar ser adaptado, lapidado, transformado. Muitas decisões tomadas, muitas vezes retroceder, refazer o planejamento, seguir adiante. E hoje, no universo cada vez mais globalizado, assim, o mundo já se tornou pequeno. Porque as nossas relações comerciais, nossas relações de trabalho dentro do contexto de globalização, não só no mundo dos negócios, mas no âmbito social, cultural, artístico e tudo mais, ele já é internacional, tudo é para o mundo todo. Então as nossas relações, elas precisam também se adaptar a isso. Agora, veja, por exemplo, uma das capacidades que, ao meu ponto de vista, um profissional administrativo precisa ter é a capacidade de perceber a outra pessoa como um ser humano que trabalha com os seus medos, com as suas angústias, com os seus sonhos, os seus objetivos de vida e que são colegas de trabalho. E que tudo isso pode ser muito diferente das minhas angústias, medos e objetivos e sonhos também. Então, como que hoje eu, seja na condição de um gestor, por exemplo, tendo que liderar uma equipe, sendo que a minha equipe, por conta de uma pandemia, tem medo de os negócios da empresa não fluírem como deveriam, não gerar a receita necessária, haver a necessidade de a empresa dispensar pessoas e elas ficarem assim com a corda no pescoço, sem saber como será o dia de amanhã, tendo que trabalhar, tendo que produzir, porque muitas indústrias, por exemplo, a produção não parou, os funcionários continuam produzindo. Muito menos, porque a demanda pelo consumo reduziu para diversas áreas, porém essas pessoas saem de casa, vão até o trabalho, com o medo de saber se elas vão até lá e são chamadas para serem desligadas ou como é que será o dia de amanhã. Então elas acabam vivendo um dia de cada vez, angustiadas, com medo do que será do dia de amanhã, porque elas precisam se alimentar, precisam colocar comida na mesa. Então nós temos uma classe trabalhadora que sofre uma pressão assim descomunal no trabalho dela. E na condição de gestores, como que nós podemos lidar com tudo isso acontecendo, lembrando que aquela pessoa é um ser humano, lembrando que aquela pessoa passa por tudo isso, e eu espero que ela produza, que a empresa consiga dar a volta por cima, vender, gerar lucro, ter receita. Né? Então, para mim, uma das coisas fundamentais ainda é o fortalecimento das relações humanas, da forma como comunicamos as coisas e perceber o outro como um ser humano que vive e tem ali as suas emoções, seus sentimentos também. Obviamente que, assim como eu, ele trabalha porque ele também tem os sonhos, os objetivos dele, precisa desse trabalho. Né? Então, esse é um ponto que eu considero totalmente relevante. Assim, aí trazendo para minha experiência pessoal, muito mais do que os meus estudos, embora eu seja, né, especialista na formação de gestão de pessoas, que eu acho que dentro de uma organização, acho não, vou até mudar, eu acredito realmente que dentro de uma organização o principal são as pessoas. O foco lá realmente são as pessoas. Mas, assim, o que eu aprendi na minha carreira, no decorrer desses mais de 20 anos de trabalho? Que, cara, clareza. Você ter clareza com os seus colaboradores, você ter clareza com as pessoas que trabalham junto com você deixar, digamos assim, né, no português claro, deixar em pratos limpos o negócio. Ó, a situação é essa, nós precisamos disso para conseguir chegar nisso. A que ponto você pode me ajudar dentro disso?
Ah, até certo ponto eu consigo, até certo ponto eu não consigo mais. E junto, se adaptando. Eu entendo que todas as pessoas, inclusive todas mesmo, estão com receio, principalmente no setor financeiro, de como que vai ser. Mas jogando para dentro da organização, enquanto você, enquanto gestor de pessoas, enquanto está gerindo os colaboradores, clareza. Não tentar esconder dos colaboradores a situação, não tentar cobrar demais, porque já foi-se o pensamento de que eu pilho o cara para o cara render o máximo. Muito pelo contrário. Nessa situação atual, o cara já está chegando lá extremamente pilhado. Então, se você pilha ele, é pior ainda. E quando eu digo chegando lá, talvez até no setor remoto, trabalhando no home office, não. A hora que o cara senta para trabalhar, ele já está com a cabeça a 200 mil por hora, porque ele tem uma vida. E a gente aprendeu durante muitos anos que a gente tinha que separar a vida profissional da vida pessoal. Nesse caso, as duas estão extremamente juntas e não tem o que fazer. A pessoa é uma única, ela tem várias papéis que ela interpreta durante o dia, né, de pai, mãe, filho, e profissional e etc. Só que sempre é a mesma pessoa, é sempre a mesma essência. Inclusive o próprio ambiente onde hoje as pessoas estão trabalhando remotamente é o próprio ambiente familiar. Então, antes até era mais fácil a pessoa separar isso, porque saía de casa, ia para a empresa, ocupava o espaço da empresa para poder desenvolver o trabalho. Hoje não, é o ambiente da própria casa. Assim, por um lado tem o conforto do lar da pessoa, por outro lado, nós temos também o compartilhamento de um espaço que é pessoal para atividades profissionais. Então, se a pessoa tem filho, daqui a pouco a pessoa está trabalhando concentrada, respondendo um e-mail, desenvolvendo um projeto, o filho quer brincar, o volume da TV é alto, ele grita, ele está pedindo comida. E assim, a concentração de um profissional nesse momento ela acaba ficando muito mais sobrecarregada, porque a pessoa precisa compartilhar a atenção dela não só com o trabalho, não só com a atividade profissional, mas também com as atividades que ela desenvolve da própria casa, porque o ambiente é o mesmo e não tem como separar isso. Não tem como deixar o filho trancado dentro do quarto enquanto a pessoa trabalha, não dá para fazer. Entende? Então, veja como o equilíbrio emocional hoje está sendo colocado à prova e está sendo testado em inúmeros profissionais. Qual é o nível de estresse de um profissional que hoje trabalha de casa, sendo que nós temos um isolamento social, que para sair de casa tem que ter todos os cuidados, evitar sair de casa. Chega um final de semana, o dia está lindo, sol, a pessoa costumava passear no parque, andar de bicicleta, passear no shopping. Hoje ela não pode mais fazer isso, porque pelas recomendações ela precisa ficar dentro de casa. Então veja como isso está sendo colocado à prova e o nível de estresse é elevadíssimo. Né? Isso impacta, inclusive, na produtividade da pessoa. Sim, eu lembro, no meu tempo, enquanto mais jovem, que eu trabalhava num determinado lugar que era extremamente estressante. Era um dia a dia bem... O que a gente fazia? Tanto eu quanto um colega meu de trabalho que trabalhava exatamente no mesmo setor. A gente terminava o expediente e a gente ia embora caminhando por um lugar bem tranquilo, chegava em casa, já tipo tinha descarregado um pouco, que a gente morava relativamente perto, a gente ia conversando, só era proibido conversar de trabalho. A gente ia conversando e passava. Agora não, porque eu vou trabalhar, eu estou aqui sentado. Agora eu vou virar o Ricardo Pessoa, eu continuo aqui sentado. Eu vou trabalhar nessa determinada instituição. Não, agora eu vou trabalhar nessa outra. Eu não tenho mais deslocamento, eu não tenho nada. Só que eu vi uma fala muito interessante e eu vou ficar devendo a referência, que realmente nesse momento eu não me lembro o nome do rapaz, mas ele falou o seguinte, que a gente precisa entender nesse mundo remoto, que, por exemplo, nós estamos aqui gravando, e o seu filho chega aí, cara, é situação, acontece, nós somos pessoas e nós temos vida. Como eu disse, as vidas estão misturadas. Então não vai poder, não, porque atrapalhou a reunião. Não, não tem como. Se nós estivéssemos em uma empresa, dentro de uma sala de reunião, fechados, era outra situação. Mas não é o caso agora. Então, o caso agora, a gente não pode falar, o mundo para porque eu quero fazer alguma coisa. E para a gente ir tentando tirar esse peso um pouco das costas, de nossa, tem que sair tudo perfeito. Não, tenho que fazer o meu melhor dentro daquilo que eu consigo, mesmo porque eu estou vivendo numa situação completamente abstrata, completamente diferente do que eu estou habituado. Então, todas aquelas técnicas, aquelas nuances que eu tinha no meu ambiente de trabalho talvez não funcione.
Que é um exemplo básico. Você precisava de uma cópia do documento, você ia até a máquina de Xerox e tirava. Agora, não é todo mundo que tem uma máquina de Xerox. Se você trabalha numa empresa onde você precisa imprimir várias vertentes, que você tem uma máquina lá que imprime 7.000 caracteres por segundo, você não tem uma dessa em casa para ir lá e ficar fazendo. Então, você vai ter que ir se adaptando de acordo com o que você tem. E eu vejo a gente, na função ainda de pessoas que vê a gerência disso, ser os mais sábios ainda nesse sentido, de entender que as pessoas estão sofrendo, eu estou sofrendo, e às vezes aquilo que te dói, para mim, me motiva. Então, eu não posso levar em consideração só aquilo que me incomoda. Eu tenho que tentar analisar o que incomoda todo mundo e dentro daquele contexto ter capacidade de gerir o problema de todos e mais o meu. Claro, eu não vou absorver o problema deles, mas eu vou entender que eles têm. E vou ter que ser um pouco menos, cobrar menos, exigir menos os resultados de imediato perfeitos. Por quê? Porque está todo mundo se adaptando. Com o passar do tempo, vai ficando naturalmente perfeito, vai buscando a excelência novamente. Isso. Inclusive, o ato não só de cobrar o outro, né? Cobrar menos, porque a cobrança ela faz parte, mas também se cobrar menos, né? Se compreender que também possui algumas limitações. Por exemplo, algumas dicas que eu daria hoje para um profissional que está numa situação assim, considerando o profissional ideal, né, no mundo atual e no contexto que a gente vive, é assim, fazer uma pausa, várias pausas se precisar, respirar, beber um chá se puder. Claro, tem a demanda para cumprir, tem a necessidade de produzir algum conteúdo, alguma coisa, produz, mas ao mesmo tempo é melhor ter um profissional saudável, mentalmente, emocionalmente equilibrado produzindo, com sensatez na tomada de decisão, do que uma pessoa que acaba surtando por conta de todos esses fatores externos e de não saber lidar com a situação. Então, fazer pausas, ligar para os amigos, conversar um pouco, gravar uma conversa como nós estamos fazendo agora também, que para mim é muito prazeroso fazer isso. Eu gosto de conversar sobre esses assuntos, gosto de conversar com pessoas que são de diversas áreas, eu acho que isso aqui incentiva as pessoas, motiva as pessoas, faz parte do trabalho, mas como é um trabalho que eu gosto de fazer isso, também acaba sendo uma conversa entre amigos sobre um determinado assunto. Eu acho que isso é fantástico, auxilia também nesse processo, entende? Eu acredito que tu tem esse mesmo sentimento, porque a gente já falou disso algumas vezes, né? Sim, não, e ainda vou um pouco mais longe ainda. Se for para dar mais uma dica, e olha que a gente está fervendo de dicas numa, como você disse, uma conversa entre amigos. A gente só definiu qual seria o tema da conversa. A gente ter o respeito pela opinião do outro. O Isso, fato de fundamental, fundamental. eu não preciso concordar, eu não tenho obrigação nenhuma de concordar com a opinião do Diego, seja ela qual for, de qual assunto for, mas eu tenho toda a obrigação do mundo de respeitar o Diego com aquela opinião. Então, respeita. Quando eu costumo jogar em sala de aula dois termozinhos que para mim são padrão. E eu costumo tentar levar isso para o organizacional também. Na verdade, eu trouxe isso da organização para a sala de aula, que é argumento e respeito. Você tem a sua opinião. Se você quer me mostrar a sua opinião, me mostra através de argumentos. E respeitando a minha opinião. Então, quando você consegue respeitar as pessoas e as pessoas se sentem respeitadas na sua presença, aí sim fica fácil. Mesmo porque dentro da organização, quando a gente estava no modelo padrão, a gente já estava ali tentando fazer com que as pessoas fossem cada vez mais independentes e capacitadas na tomada de decisão pequena. Ou seja, para o gestor de maior grau chegava só a decisão de maior grau. Não dizendo aqui de pessoas inferiores e superiores, mas sim em funções. Sim, de cargos que dentro de uma organização cumprem um nível, né? Isso, tomadas de decisões do dia a dia e tomadas de decisões que podem quebrar a empresa inteira. Daí seria, agora que nós estamos num formato remoto, de que eu estou aqui, o meu gestor está lá na casa dele, sabe-se lá onde. Eu não tenho esse acesso fácil a ele. Agora, mais do que nunca, eu tenho que ter uma capacidade de tomada de decisão. Só que o fato de eu ter o direito da tomada de decisão não quer dizer que eu estou sempre certo. Então, eu tenho que entender que, peraí, isso que eu vou fazer agora, para mim, facilita? Facilita. Para a organização, como é? Como é isso para a organização? E parar com aquele pensamento muito antiquado já de que a organização está sempre te explorando. Não!
ela precisa que você funcione. Tanto que eu costumo, a melhor definição que eu vi até hoje sobre o que seria uma empresa é um organismo vivo totalmente dependente. Então, nós hoje seríamos como se fosse uma babá da empresa. Ah, isso aqui que eu vou fazer é bom para ela? Vai aumentar o desenvolvimento dela? Vai aumentar o crescimento dela? Ah, mas eu, enquanto colaborador, qual que é a vantagem da minha empresa crescer? Eu cresço junto. O Eu cresço engajamento com o junto. propósito da empresa, claro, totalmente. Que é o empreendedor interno, né? Que é aquele um que tem os olhos Isso. do dono cuidando da empresa que no É, CNPJ não é dele. Mas ele cuida como se fosse, faz é. render. Tu falou uma coisa que eu achei fantástica, que é o respeito pela opinião das outras pessoas, que hoje nós sabemos que não só num cenário de assim, pandemia, mas também num cenário econômico, político e diversas outras nuances de contexto que a gente poderia abordar, gera muita divisão de opiniões, né? Aí existe uma música que eu gosto muito, que ela, nessa música, ela dá um exemplo que eu até uso em algumas aulas ou em algumas conversas com pessoas que são assim. É o exemplo da lavadeira e do lavrador. O lavrador está lá, lavrando, arando a terra, precisando plantar, preparar a terra. Ele pede a Deus que chova, para que a terra possa germinar aquelas sementes e produzir. Ele pede chuva. A lavadeira, por sua vez, está lá no rio lavando roupa, porque ela lava roupa para poder ganhar dinheiro para sustentar os filhos. Ela pede a Deus o sol, porque se chover ela não lava roupa. Qual dos dois tem razão? Né? Então, assim, o equilíbrio de todas as coisas é fundamental, sem querer se sobrepor ao outro, sem dizer que a minha opinião é a única opinião verdadeira, de uma verdade absoluta. Não, vamos complementar a tua opinião com a minha e vamos ver o que é que faz mais sentido, o que é mais coerente dentro desse momento atual que a gente está vivendo e vamos para frente. A escolha por exemplo, um aspecto pessoal agora, a escolha dos amigos que a gente faz, pelo menos no meu caso, não leva em consideração nada disso. A pessoa pode torcer para que time for, ou apoiar o político, o que quiser. O que eu levo em consideração é o caráter da pessoa. A pessoa tem integridade de caráter, é uma pessoa moralmente exemplar, para mim tá ótimo. É um amigo assim, para mim tá bom. Então, veja bem como isso também, dentro das empresas, pode ser fomentado. O respeito pelas opiniões, porque elas se complementam. Uma pessoa pode ter uma ideia melhor do que uma outra e desenvolver um planejamento com base nisso. Né? E todos são favorecidos, todos saem ganhando com isso. Eu estava vendo, inclusive, hoje, no canal Neurovox, eles estavam falando lá, que quando você vai montar uma equipe, e eu achei interessante porque eu sempre falei isso para os meus alunos, parece que a gente combinou de falar a mesma coisa. Eles falaram assim, quando você vai montar uma equipe, é melhor que você não escolha quem é seu amigo, você escolha quem é capacitado para aquela situação. Porque se você consegue trabalhar o respeito, mesmo que, eu não gosto, sei lá, do Diego como pessoa, mas ele é extremamente bom como profissional. Então eu quero ele na hora do profissional aqui do meu lado. Eu tenho que apenas respeitá-lo como pessoa e aceitar o profissional dele. Eu não posso, não, porque eu vou trazer meu amiguinho que eu gosto muito, que ele é muito legal, mas que não rende. Qual a vantagem? Para mim, para a Exatamente. equipe, para todo mundo. A gente busca resultados, a gente depende de resultados. Então, eu tenho que aprender a respeitar a opinião das outras pessoas. Claro, eu quero que as pessoas entendam que respeitar não é acatar a opinião das outras pessoas totalmente. Então tudo que ele falar eu tenho que aceitar? Não, eu tenho que respeitar o direito dele de falar. Se por acaso eu não concordo, eu vou argumentar contra para ver se a gente chega num denominador comum. E entendendo que não existe ganhar uma discussão, né? Na verdade, a gente entra num consenso. Não vou estar disputando contra ele, sim, chegando num consenso do que pode ser o melhor. Por isso que é uma troca de ideias. Então, quando você pega principalmente dentro de uma organização, ali qualquer situação, qualquer decisão que você tomar, vai influenciar em toda a organização. Então, você não pode trazer aquilo para o meu ego pessoal. Como que vai ser para mim? Não, como que vai ser para o contexto todo. Por quê? Porque vai impactar todo mundo. Se a minha decisão impacta todo mundo, eu tenho que pensar no contexto de todo mundo. Não apenas no meu. Eu vou fazer aquilo que é bom para mim e o resto que se dane. E eu costumo dizer que no mundo atual, mesmo antes da pandemia, a gente já estava vivendo partiu de uma polaridade para outra.
Porque antigamente se importava muito com a opinião das pessoas com relação a você, e hoje em dia se prega não se importar com a opinião das pessoas. Tá, eu não posso fazer com que a opinião das pessoas me prejudique, mas eu tenho que entender que elas também são pessoas, então eu também não posso prejudicá-las. Então eu tenho que levar em consideração o outro quando eu vou tomar a minha decisão, porque eu não tenho direito nenhum de prejudicar o outro. Então tem que ter essa nuance. E se fosse fácil, né, todo mundo faria com as mãos nas costas, não precisaria estudar, não precisaria Exatamente. tentar. Em qualquer circunstância, em qualquer momento, em qualquer decisão, em qualquer hipótese pensada, cabe sempre do profissional fazer uso do bom senso. Sempre. Eu acho que por hoje, professor Ricardo, a gente já deu algumas dicas aqui. Gostei muito dessa conversa até agora. Foi muito bom, porque a gente consegue tratar alguns aspectos assim que são muito bons, que durante uma aula, durante uma conversa, muitas vezes informal, a gente não consegue tratar porque não tem um foco, né? A gente determinou o tema, mas deixou livre, aberto para discutir o assunto, e pelo que eu vi, mesmo tanto eu quanto a tua pessoa tem o mesmo sentido de pensamento em relação a tudo que está acontecendo, né? Isso é muito bom, porque a gente percebe que não estamos totalmente errados pensando em tudo que está acontecendo, né? Então eu quero agradecer por ter aceito participar hoje aqui dessa conversa. Estou realmente muito feliz. Tá? Se quiser falar alguma coisa aí, fica à vontade. Não, tá. Eu complementaria que teremos outras, com certeza. Com absoluta Traga mais certeza. temas, vamos trocar as pessoas para termos ideias diferentes também. Mas é isso, aprender a escutar a opinião do outro para formular a sua. Por quê? Porque eu não vivo sozinho no mundo. O mundo não é só meu. Então eu penso nisso. Vamos compartilhar, vamos dividir, vamos entender que precisamos transmitir esse conhecimento, tanto que escolhemos a profissão de professor com a ideia de transmitir conhecimento. E eu que tenho que agradecer o convite, a possibilidade, a oportunidade de estar aqui mostrando a minha ideia de uma forma tranquila, sem precisar me preocupar com nosso, o que eu vou falar, o que eu vou poder, o que eu posso, o que eu não posso. Não, nós temos um tema, vamos tratar esse tema. A minha opinião sobre esse tema é essa, e ela ser aceita. Eu que sou extremamente grato pela oportunidade de demonstrar isso. Legal. Teremos mais oportunidades com temas variados. Eu acredito que a partir de agora, né, isso vai ser uma rotina cada vez mais comum. Nós nos reunirmos com profissionais de diversas áreas, com conhecimentos variados, opiniões diferentes, para tratar assuntos que são tão recorrentes e tão presentes no cotidiano de todas as pessoas. Tá bom? Agradeço aí. Espero que a nossa conversa tenha favorecido algumas pessoas, que tenha levantado pelo menos a possibilidade das pessoas pensarem mais a respeito disso, e que tenha auxiliado a esclarecer alguma dúvida, enfim, né, do que precisar. Grato a todos aí, e até mais, até o próximo vídeo. Até o próximo.